Olá, nós vamos trabalhar agora a segunda parte dos benefícios por incapacidade. O tema agora a ser trabalhado é o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Esse benefício é um benefício que foi durante toda a sua história conhecido como aposentadoria por invalidez. E esse benefício, a partir da Emenda Constitucional 103 de 2019, ele foi denominado, foi alterada a sua nomenclatura para aposentadoria por incapacidade permanente. O que se buscou aqui na alteração da nomenclatura deste benefício foi dar uma paridade, um tratamento meio, de certa forma, isonômico com o auxílio-doença, que passou a chamar auxílio por incapacidade temporária. Então, para fazer uma sintonia de forma melhor entre os benefícios por incapacidade, denominou-se a partir de agora aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Para a gente deixar claro todo o horizonte normativo que a gente tem em torno da aposentadoria por invalidez, é bom a gente citar os dispositivos legais onde está regulamentada a matéria. Tirando a Constituição Federal, nós vamos agora há pouco mencionar, nós temos a Lei 8.213 como a base legislativa do benefício de aposentadoria por invalidez. Dos artigos 42 ao 47 estão lá regulamentadas todas as regras inerentes à concessão desta proteção previdenciária. Baixando sob o aspecto normativo para o ambiente infralegal, nós temos o decreto 3048 de 99, lá dos artigos 43 a 50, regulando detidamente todo o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente e regulando toda a questão sob um aspecto mais concreto, mais detalhado. Esse é, na verdade, o horizonte e a função de uma norma regulamentar. Dar fiel cumprimento à lei e garantir a sua concreta e efetiva aplicabilidade. Eu menciono para vocês aqui a Emenda Constitucional 103, em razão das importantes mudanças que ela trouxe no cenário da antiga aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Mas vamos lá, esse é só o contexto de apresentação desse aspecto normativo do benefício. Bom, só para a gente começar a destacar o horizonte desse benefício, esse benefício ele vai entrar em cena num cenário que talvez seja aquele mais complicado sob o aspecto dos impedimentos laborativos de um segurado da Previdência Social. Porque a incapacidade tutelada por essa aposentadoria é aquela incapacidade sob o aspecto profundo, muito limitador, de forma que o segurado ele fica reconhecidamente impedido de exercer as suas habituais atividades, certo? Como eu menciono aqui para vocês, total e permanentemente incapacitado para o exercício das suas habituais atividades. Então, essa é a primeira perspectiva, um primeiro panorama que é traçado para a aposentadoria por incapacidade permanente, inviabilizar o exercício, sob um aspecto até mesmo futuro, do exercício daquela atividade laborativa. E, por outro lado, também, sob um outro espectro, identificar uma insuscetibilidade para a chamada reabilitação profissional para qualquer outra atividade que possa prover a subsistência daquele segurado. Então vejam todo o panorama limitador que existe no campo de proteção da aposentadoria por incapacidade permanente. Este é o cenário onde entrará em cena esta proteção. Destacando agora o aspecto constitucional nesse slide, eu aponto para vocês o artigo 201, inciso 1º da Constituição Federal, que foi alterado recentemente pela reforma constitucional de 2019, para justamente dar essas novas nomenclaturas e traçar um paralelo melhor entre as proteções por incapacidade. Mas só para destacar, esse é o horizonte constitucional que ampara a existência do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. E esse amparo constitucional, ele dá ensejo a toda aquela repercussão legislativa que agora ali a gente apontou. Todas aquelas normas, elas têm toda uma filtragem constitucional com base no que esse dispositivo da Constituição trilhou para a aposentadoria por incapacidade permanente.
Então, só para que a gente saiba, né, a aposentadoria por incapacidade permanente é um benefício previdenciário que tem um fundamento constitucional e que traz justamente uma perspectiva previdenciária concreta, ou seja, a proteção que será dada por este benefício é uma proteção que traz uma essência previdenciária. O trabalhador que perde a sua condição de autossustento, de automanutenção, é um trabalhador que precisa ser tutelado pelo sistema de previdência social. E existe benefício, né, para este cenário e mais, né, especificamente no nosso caso aqui, para um cenário mais gravoso possível sob o aspecto da incapacidade elaborativa, quando o trabalhador é colocado numa situação onde não há perspectiva, né, de retorno ao mercado de trabalho. Esse é um panorama constitucional que foi traçado para que haja proteção previdenciária em favor desses trabalhadores que, né, ficarem nestas condições. Sobre o aspecto conceitual, aqui a gente já buscando a lei, tá, o texto legal da Lei 8.213, a lei vai trazer toda uma parte conceitual da aposentadoria por incapacidade permanente, definindo ela da seguinte forma, acompanhem comigo, a aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Esta é a definição conceitual legal do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Ele vai traçar ali as principais características, as principais situações que serão, né, o fundamento da proteção previdenciária. E é com base nesse conceito que a gente segue no estudo da aposentadoria, destacando todos os requisitos inerentes à sua concessão. Aqui nós vamos demonstrar que a lei ela elegeu certos requisitos que de forma cumulativa devem ser demonstrados a fim que o segurado tenha, né, a garantia da proteção previdenciária. Iniciando, eu vou apenas citar cada um deles, depois nós vamos trabalhar um a um. Nós temos três requisitos inerentes à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente. O primeiro deles é a constatação, é a demonstração do quadro de incapacidade elaborativa. Aquele quadro que nós vimos há pouco, definido na questão conceitual da aposentadoria. É aquele quadro que impede total e permanentemente o segurado de exercer atividade elaborativa que possa lhe prover a subsistência. Então, esse quadro vai ser demonstrado para a Previdência para fundamentar a concessão deste benefício. Demonstrado o quadro de incapacidade, a Previdência Social, por meio do Instituto Nacional do Seguro Social, né, o INSS, tão conhecido, ele vai analisar o preenchimento dos demais requisitos. Dentre eles, o que? A carência, quando for o caso. Nós vamos ver que a carência tem uma perspectiva em que ela é exigida, em outras situações não. Tá? Nós vamos daqui a pouco detalhar esses pontos. Mas a carência, ela em muitos momentos vai ser exigida na análise de concessão de uma aposentadoria dessa natureza. Então a pessoa já vai ter que ter cumprido um número mínimo de contribuições mensais para que ele faça jus àquela proteção. E por fim, a comprovação da chamada qualidade de segurado ao tempo do início da incapacidade. Esse é um panorama só que demonstra que o segurado, acometido de uma doença ou, né, sofreu um acidente e se tornou incapaz em razão desses eventos, ao tempo do início daquela incapacidade, a relação jurídica previdenciária tem que estar devidamente ativa, funcionando, ela regulando a situação entre segurado e previdência. Tá? A relação jurídica tem que estar ativa, plena, produzindo efeitos para que o segurado tenha, ao tempo da incapacidade, o que a gente chama de qualidade de segurado, tá? Relação previdenciária ativa. Estes são os três requisitos
parte importante aqui da matéria para que você compreenda esse benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. É bom deixar claro que os horizontes que são traçados para aposentadoria por incapacidade permanente são muito parelhos àqueles que foram traçados para o auxílio por incapacidade temporária. Justamente a diferenciação entre eles se dá na natureza da incapacidade a ser protegida. Então, dependendo da natureza da incapacidade a ser protegida, estará em cena um ou outro benefício, sendo que o panorama geral deles é muito parecido, tá? É muito parelho e vocês vão perceber ao longo dessa aula aqui o quanto se aproxima todos os detalhes e os apontamentos em torno desses benefícios. Certo? Mas vamos lá. Iniciando o primeiro requisito, falando de incapacidade permanente, é bom dizer que a avaliação que vai definir, vai estabelecer se está ou não incapacitado, se essa incapacidade é de natureza X ou Y, se ela é total ou parcial, se ela é temporária ou permanente, esta definição será feita por meio de exame médico pericial. Existe todo um corpo de médicos peritos federais com carreira própria que atuam dentro da estrutura do INSS para fazer essas verificações, as avaliações médico-periciais. São exames que são feitos naqueles segurados para atestar a existência ou não de uma incapacidade desta natureza. Então, é imprescindível a análise médico-pericial para que se reconheça o quadro aqui posto, um quadro de incapacidade total e permanente. Eu registro para vocês no slide que existe uma prerrogativa do legislador em garantir ao segurado o direito de se fazer presente com o médico da sua confiança. Então, a lei dá a prerrogativa para que o segurado, as suas expensas, ou seja, com o custo todo voltado para ele possa se direcionar no dia e hora marcado para a perícia com um profissional ao seu lado, para acompanhar o ato pericial e poder, de alguma maneira, demonstrar o que ele ali está observando, o que leva à constatação de um quadro de incapacidade laborativa. Beleza? Tá certo? Então essa é a perspectiva dentro do exame pericial. Esse exame pericial, ao constatar a incapacidade desta natureza, ele tem uma obrigação. A obrigação, entre outras, são várias obrigações do médico perito no momento do ato pericial. Mas uma importante constatação, quando aferida a incapacidade permanente, é estabelecer o seu marco inicial, que a gente chama de data do início da incapacidade. Eu aponto para vocês aqui no slide a questão justamente de demonstrar aonde, quando ocorreu o início da incapacidade, em qual momento, uma data precisa para que ali fique estabelecido o fundamento, o marco inicial da proteção previdenciária ou da necessidade da proteção previdenciária. A partir daquele momento que o segurado passou a necessitar da proteção previdenciária. Data do início da incapacidade. Data essa que servirá, como eu digo para vocês aqui, de parâmetro para todos os demais análises, inclusive carência e qualidade de segurado. Bom, interessante dizer aqui, só para a gente registrar, que a incapacidade que vai ensejar a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, ela pode ser oriunda de qualquer evento. É uma situação de uma doença que o segurado adquira, uma situação de um acidente sofrido pelo segurado, seja qual for a situação, ligada ou não ao trabalho, haverá a oportunidade da proteção. Logicamente, nós vamos demonstrar um pouco à frente que existem adjetivações no âmbito previdenciário que vão destacar, muitas vezes, uma aposentadoria oriunda de um evento não ligado a um acidente do trabalho, de uma situação em que aquela incapacidade originou-se num efetivo acidente do trabalho. Embora essas
posteriores definições que faremos, entenda que qualquer situação, o segurado pode ter sofrido um acidente nas férias, pode ter, né, digamos, um acidente doméstico, adquirido uma doença sem qualquer vinculação com o trabalho, adquirir uma doença ligada ao trabalho. Seja qual for essa perspectiva, haverá oportunidade de proteção, porque a Previdência, ela não, em tese, ela afasta possibilidades de proteção, né, em face de incapacidades laborativas. Beleza? Interessante também dizer que muitas vezes o perito, ao estabelecer o início não da incapacidade, mas da doença, nos casos de doenças incapacitantes, pode acontecer uma divergência entre o início da doença e o início da incapacidade. Nem sempre ocorre uma coincidência de datas entre quando começou a doença e quando essa doença se tornou incapacitante. Normalmente, o perito tem em mãos elementos e informações que mostram que, embora uma doença já existia, ela não tinha o caráter incapacitante. Ela evoluiu, progrediu para um futuro quadro de incapacidade laborativa. Então é comum, não é algo em tese de pouca ocorrência, que o médico estabeleça datas de início de doença diferentes de datas de início de incapacidade. Uma situação que, em tese, não gera prejuízo se não houver o reconhecimento da doença incapacitante pré-existente ao ingresso. Ponto que nós vamos trabalhar na qualidade de segurado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ponto interessante aqui, falando da incapacidade total e permanente, é que a análise pericial feita pelo INSS, ela se baseia numa perspectiva laboral, ou seja, numa perspectiva das condições laborativas do trabalhador e a relação com aquele quadro ali atestado de incapacidade laboral. Então, fazendo um confronto entre a situação laboral dele e a situação que vai ser analisada da em seus impedimentos laborativos, vai ser vista ali a chamada incapacidade laborativa do trabalhador. Só que no âmbito da jurisprudência vem se consolidando uma perspectiva mais larga de avaliação. Uma perspectiva mais larga de avaliação que vai buscar toda uma realidade social do segurado, toda uma perspectiva social, cultural, educacional, para atestar a oportunidade ou não de se conceder uma aposentadoria por incapacidade permanente. Certo? Vou citar para vocês, depois vou dar alguns exemplos só para a gente firmar essa posição. Vou citar para vocês aqui uma jurisprudência do STJ, que também vem sendo acolhida em âmbito da Turma Nacional de Uniformização. São os tribunais, né, que, sob o aspecto do juizado especial, sob o aspecto da Justiça Federal, né, rito ordinário, julgam principalmente as causas previdenciárias e consolidam a jurisprudência desse segmento. Nesse caso aqui nós temos um seguinte julgado. Vejam bem, aposentadoria por incapacidade permanente, aferição por critérios sociais e culturais, possibilidade, não vinculação exclusivamente ao laudo pericial médico. Então, o que o STJ definiu? Esta corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, o magistrado não está vinculado à prova pericial, ou seja, médica em si, e pode concluir pela incapacidade laboral, levando em conta aspectos socioeconômicos, profissionais, culturais do segurado. Então, esse foi um agravo que possivelmente quem interpôs foi o INSS e não resultou provido diante desta fundamentação. Então, está aí, né, a indicação do precedente, é um precedente importante que leva hoje a toda uma análise, até uma defesa do que se busca, uma chamada análise mais larga, que eles falam em biopsicossocial, fazer uma análise que é feita em benefícios já de LOAS hoje, benefícios de pessoas portadoras de deficiência, mas que não é tão larga nos benefícios por incapacidade. Então muitos hoje defendem
o alargamento dessa visão da perícia para atestar, né, uma incapacidade sob aspectos não só médicos, mas mais amplos. Bom, mas para a gente concretizar nossa análise aqui, poderíamos pensar num exemplo. Eu tenho um exemplo aqui que talvez se encaixe de forma bem interessante nesse ponto aqui que a gente está trabalhando. Imagina um trabalhador rural que exerce a sua atividade lá como o seu meio único de subsistência, e esse trabalhador rural tem um problema físico que o impede de exercer essas habituais atividades. Então impede, está com um problema físico que impede, limita aquela árdua tarefa do campo, né, do trabalhador rural. Bom, na análise médico-pericial, o perito fala, não, mas ele embora não possa mais trabalhar no campo, ele pode ser porteiro, ele pode ser assessorista de elevador, ele pode exercer uma profissão que não exija muito do físico, principalmente profissões mais, digamos, sedentárias, vamos falar assim. Mas vamos pensar, uma pessoa às vezes com 50 anos de idade, vivendo no campo, sob aspecto cultural, social, socioeconômico, é legítimo ao INSS exigir uma mudança de endereço, uma mudança de cenário, né, uma busca por uma capacitação, por uma atividade urbana, para uma pessoa muitas vezes que pouca educação teve, muitos até numa situação de analfabetismo, né? Essa é uma perspectiva que tem que ser avaliada. E não vou dizer que não é. Ela não é avaliada muitas vezes na perícia médica. Ela é avaliada quando há o direcionamento para a reabilitação profissional. Então, se o médico indica reabilitação profissional, o grupo de profissionais que atuam na reabilitação profissional do INSS vão fazer uma análise multidisciplinar, ou seja, toda uma perspectiva de análise ali sobre vários aspectos, inclusive sociais, culturais, educacionais, para perquirir, vamos falar assim, uma possibilidade de recuperação e retorno ao mercado de trabalho. Só que, sob o aspecto dessa jurisprudência, esse trabalhador citado no exemplo, ele seria justamente, talvez, aposentado por não ter mais perspectiva no campo de subsistência. E não seria, sob o aspecto social, socioeconômico, cultural, educacional, legítimo ao INSS impor ao trabalhador toda uma mudança de cenário para que ele possa, no meio urbano, buscar algum tipo de trabalho de cunho, digamos, simplificado que possa se adaptar às suas condições físicas ali apresentadas. Então esse é um panorama que é hoje discutido e a jurisprudência também vem caminhando na consolidação desse tema. Tá certo, pessoal? Beleza? Vamos lá. Seguindo nossa caminhada aqui, nós temos o segundo requisito da concessão da aposentadoria por invalidez é a carência. A carência nós já vimos que é um número mínimo de contribuições mensais que o segurado tem que verter ao sistema, anteriormente ao fato gerador, e para fins, né, de aposentadoria por incapacidade permanente, a Lei 8.213, em seu artigo 25, vai exigir um número mínimo de 12 contribuições mensais. Essa é a regra estabelecida para a concessão, né, para a carência na concessão da aposentadoria por incapacidade permanente. Certo? Bom, temos que entender que esses requisitos vão ser analisados à luz da data do início da incapacidade. Aonde o perito estabelecer o marco inicial da incapacidade laborativa do segurado, ali estarão marcados o período a ser analisado, tá? Vai ser identificado o período a ser analisado da carência, ou seja, ele tem ou não tem as 12 contribuições mensais. Certo? Só para ilustrar, esse slide coloca para vocês um panorama de visualização do que aqui a gente explana, em que a incapacidade, uma vez atestada, nós vamos analisar sob um aspecto retroativo do histórico contributivo de contribuições do segurado para verificar o preenchimento ou não da carência mínima. Tá? A carência mínima, e vou deixar claro aqui que aqui se aplicam as regras do artigo 27A da Lei 8.213,
quando o segurado perder a qualidade de segurado, reingressar ao sistema, ele, para utilizar daquelas contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado, ele tem que contar, antes da data do início da incapacidade, com um período mínimo de metade dos prazos, ou seja, nessa situação aqui, no mínimo 6 contribuições mensais. Somar com as lá de trás, para somar 12 ao todo e atingir a carência mínima exigida. Então, embora nós não estejamos trabalhando o tema carência de forma aprofundada aqui, tá? Teremos videoaulas para essa finalidade. Entenda da aplicabilidade do artigo 27A nesse cenário da análise da carência da aposentadoria por incapacidade permanente. Certo? Bom, vamos às exceções. Nós temos exceções, tá certo? Exceções que dispensariam a carência. Então, situações que acometam o segurado, que levem a um quadro de incapacidade elaborativa, poderão, na verdade, deferir a proteção, ensejar a proteção, sem que o segurado tenha as 12 contribuições vertidas ao sistema. As situações que estão excepcionalmente estabelecidas em lei, lá no artigo 26 da 8.213, são o seguinte: o segurado que ficar incapacitado em razão de acidente de qualquer natureza, ele tem direito à proteção independentemente de carência mínima. Então começou a trabalhar, está 3 meses trabalhando no primeiro emprego, sofreu um acidente, seja qual for a natureza desse acidente, ficando incapacitado, terá a oportunidade de proteção em razão da dispensa da carência nestas situações de acidente de qualquer natureza. Beleza? Outra situação excepcional que dispensa a carência é quando a incapacidade ela tiver como fundamento uma doença ocupacional. A doença ocupacional ela vai ensejar a oportunidade de proteção independentemente de carência. Essa doença pode ser aquela doença típica de certas atividades, conhecida como doença profissional, ou uma doença que foi gerada em razão de condições especiais com que o trabalho foi desempenhado, chamada doença do trabalho. Certo? Quaisquer que forem essas situações, a possibilidade de proteção existe independentemente da carência mínima. Por fim, nós temos as chamadas doenças graves. Doenças graves que estão numa perspectiva excepcional, dispensando a carência e reguladas lá no artigo 151. O artigo 151 da Lei 8.213 vai trazer uma lista de doenças que, acometidas ao segurado após o ingresso no regime e levando ele a um quadro de incapacidade, poderão possibilitar a proteção independentemente de carência mínima. São situações que são, para o INSS, taxativamente descritas na lei, tá? Mas existe uma certa flexibilização, uma situação não legalista adotada pela jurisprudência, em que a doença grave pode ser vista sob aspectos mais largos, não só pela lista apontada pelo legislador no artigo 151. Então aqui existe uma situação um tanto quanto controversa, certo modo polêmica, tá? Mas saibam que essas doenças graves definidas na legislação, quando acometerem o segurado, poderão proporcionar a proteção independentemente das 12 contribuições mensais. Certo? Beleza? Seguindo a nossa caminhada aqui, a gente entra no último requisito. O último requisito para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente é a demonstração pelo segurado da sua incapacidade posterior à filiação previdenciária. Então, quando da data do início da incapacidade, tem que ficar demonstrado que existia o vínculo jurídico previdenciário, esse devidamente ativo, produzindo efeitos, gerando para aquela pessoa o que a gente denomina de qualidade de segurado. A qualidade de segurado é esse vínculo, o vínculo ativo, um vínculo que existe e está ali naquele momento para proteger o segurado.
Se o segurado, digamos, filia-se à Previdência já portador de uma doença incapacitante, de natureza total e permanente, é o que a gente aponta aqui no slide, é uma situação que, segundo a lei, configura doença incapacitante pré-existente, o que não vai gerar proteção. Então, a pessoa que já ingressa no sistema, portador de uma doença incapacitante, na verdade, ela não pode se valer dessa incapacidade para buscar uma proteção, sob pena de estar cometendo uma situação, sob certo aspecto, fraudulenta. Você está tentando, digamos, tapear, né, fraudar a Previdência, buscando uma proteção para um fato gerador já previsto, já concretizado, já conhecido. Algo que, sob o aspecto da aposentadoria por incapacidade permanente, tem que se pensar sobre outro patamar. A incapacidade que vai ensejar a proteção é aquela não programada, é aquela que não estava no espectro de vida do segurado, mas que acabou acontecendo. Este é um cenário muito natural das proteções por incapacidade. Aqui eu menciono para vocês o dispositivo legal que demonstra, né, a impossibilidade de proteção para trabalhadores já cometidos de doença incapacitante previamente ao ingresso no sistema. Então essa é uma norma de bloqueio, é uma norma protetiva do sistema previdenciário para tentar justamente coibir tentativas ilícitas de proteção na incapacidade do trabalhador. Beleza? Bom, aqui mais uma vez a gente ilustrando a situação da doença pré-existente, dá a você o norte. Olha, a pessoa ficou incapaz, ela tem uma incapacidade e ela passou a pagar a Previdência. Mas como é que ela passou a pagar a Previdência? Ela não começou a trabalhar, ela já está incapaz? Bom, existem muitas maneiras de se pagar a Previdência, principalmente na modalidade contribuinte individual, facultativo, em que basta você ir até um dos agentes, né, que recebem esses pagamentos e recolher uma guia. Você pode recolher, às vezes na própria internet você recolhe uma guia e vai, em tese, registrando ali contribuições ao sistema. E, então existe essa perspectiva, essa possibilidade. Mas é uma possibilidade que muitas vezes vai ser coibida, obstada pela análise médico-pericial, que vai atestar a existência de uma incapacidade pré-existente ao ingresso. Certo? Beleza? Bom, fechamos aqui todos os 3 requisitos inerentes à proteção previdenciária. E a gente dá um passo à frente. Um passo à frente para identificar o seguinte: preenchidos os requisitos legais, aquela proteção vai ser deferida pela Previdência Social, vai ser concedida. Então a Previdência vai conceder uma proteção previdenciária em favor daquele segurado. Só que essa proteção previdenciária tem que ter um marco inicial. E o marco inicial é o que eu aponto para vocês aqui, ele é chamado de data de início do benefício, a DIB. A DIB é o momento pelo qual, né, a Previdência passa a ser devedora das prestações mensais vinculadas àquele benefício. Então, o benefício, ele tendo a DIB firmada, é a partir daquela data que vão ser garantidas as proteções em favor do segurado. Mas como é que a gente fixa a DIB? Como é que eu estabeleço, né, esse marco inicial do benefício? Existem regras. Uma primeira regra que eu trago para vocês aqui nesse slide é uma regra que talvez seja praticada na grande maioria dos benefícios por incapacidade dessa natureza. Fala-se em essa regra: tratando-se de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente da transformação do anterior auxílio por incapacidade temporária, a DIB do benefício é no dia seguinte à cessação, tá, do anterior. Qual que é a perspectiva? Quanto de uma análise médico-pericial para concessão de benefício por incapacidade, não é muito comum o médico perito, na primeira perícia, já estabelecer uma incapacidade total e permanente. Normalmente, o médico perito, ele espera um tempo, tá? Ele aguarda um tempo para ele avaliar como aquele segurado vai evoluir.
certo? Então nem sempre o segurado ele vai ter deferido de plano uma aposentadoria. Isso é raro. Normalmente, o médico perito vai deferir um auxílio por incapacidade temporária, por mais, digamos, grave que pareça a situação. Existem situações que o médico perito, no que a gente chama de perícia hospitalar, ele vai até um hospital, numa UTI, e identifica um segurado numa situação gravíssima. É uma situação com risco de morte. Só que esse segurado, estando afastado, ele tem direito à proteção. Mas o médico perito nem sempre ali já estabelece uma incapacidade total e permanente. Ele vai aguardar a evolução daquele segurado. E esse tempo até se verificar como vai evoluir aquele quadro incapacitante, ele é coberto pelo benefício de incapacidade temporária, que é o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Então a situação mais comum no âmbito previdenciário do INSS é segurados gozando de auxílio-doença, incapacidade temporária, terem a conversão para aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente. Certo? É muito comum. Então a data de início do benefício vai ser no dia seguinte à cessação do anterior auxílio por incapacidade temporária. Isso aqui é muito lógico. Só que nós temos uma segunda regra. Nossa segunda regra é o seguinte: se a perícia médica, coisa que eu mencionei ser rara, a perícia médica estabelecer a incapacidade total e permanente na perícia inicial, ou seja, então na primeira perícia, o médico perito já atestou que aquele quadro ali não tem qualquer prognóstico futuro favorável e não tem como se pensar numa recuperação da capacidade para o trabalho, nem mesmo uma oportunidade de reabilitação. Perícia inicial estabelece esse quadro, defere-se a oportunidade de proteção da aposentadoria por incapacidade permanente. Como funciona a fixação da DIB, da data de início do benefício? Bom, vamos lá. Aqui vai depender da qualidade de segurado. Porque se nós estivermos falando do segurado empregado, em razão do empregado ter o período de espera, os 15 primeiros dias custeados pela empresa a título remuneratório, salarial, a Previdência só entra em cena para proteger o segurado a partir do 16º dia. Então, o segurado empregado tem a garantia da aposentadoria por incapacidade permanente a partir do 16º dia. Só que, para isso, ele tem que requerer esse benefício até o 30º dia do afastamento. Então, está afastado, 15 primeiros dias pela empresa, vai à disposição do INSS, mas nesse interregno até o 30º dia do afastamento, ele tem que requerer. Ele tem que entrar nos canais de atendimento da Previdência Social e ele tem que manifestar a sua vontade, o seu requerimento em ter aquela proteção. Manifestado esse requerimento, ficará registrada uma data. Data essa que oportunizará a ele receber o benefício a partir do 16º dia da incapacidade. Bom, mas se ele não requerer, como eu menciono para vocês aqui, ultrapassados os 30 dias da incapacidade, se o requerimento se der posteriormente a esse marco, a DIB, a data do início do benefício, corresponderá à chamada data de entrada do requerimento, a DER. Então, o dia que ele pediu é a partir dali para frente que ele passa a receber. As parcelas retroativas não serão pagas, ou seja, se a pessoa demorar a manifestar o seu interesse na proteção, na verdade ele não vai ter a garantia de recebimento do benefício na perspectiva retroativa, ou seja, desde o momento em que ficou incapaz ou desde ali do 16º dia. Ele vai ter a perspectiva só futura, daqui para frente, do momento em que requereu para frente o recebimento da proteção. Certo? Se estivermos falando dos demais segurados, ou seja, doméstico, contribuinte individual e etc., quaisquer dos outros, eles têm o direito de receber o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, definida na perícia inicial
a partir da data do início da incapacidade. Desde o primeiro dia que ficou incapaz, a partir dali ele começa a receber aquela proteção. Desde que, logicamente, requeira aquela proteção até o 30º dia do afastamento. Se não requerer, vai valer aquela mesma regra do empregado, requerendo a proteção posteriormente ao 30º dia, marca-se a DIB na própria DER, ou seja, a DIB é igual à data de entrada do requerimento. Essas são as regrinhas que estabelecem o marco inicial da proteção previdenciária, dado o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Registrem aí, certo? Bom, vamos a um ponto novo. Aqui nós temos novidades, tá? Novidades que vão trazer um certo prejuízo, tá? Efetiva a proteção previdenciária, uma situação até por muitos hoje debatida, o quanto foi impactada a remuneração advinda de uma aposentadoria dessa natureza com a entrada em vigor da reforma constitucional de 2019, tá? Trazida pela emenda constitucional 103 de 2019. Então nós temos a seguinte situação hoje. O que no passado trouxe um tratamento isonômico, agora a reforma fez uma separação. Antigamente, benefícios previdenciários e aqueles oriundos de acidente de trabalho, eles tiveram um tratamento isonômico por mudanças legislativas. Cálculos já foram diferentes lá atrás, passaram a ser semelhantes, idênticos. Só que a reforma agora fez uma separação. Então hoje nós temos mais uma vez uma diferenciação no tratamento no que tange a renda mensal de benefício, ou seja, o quanto o segurado vai receber, no que se refere a benefícios previdenciários e benefícios acidentários. Mas vamos só começar a entender. A aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, aquela não originada no acidente do trabalho, ela tem um cálculo do valor a ser pago ao segurado na seguinte perspectiva. Primeiramente, nós vamos calcular o que é o salário de benefício, que, segundo a nova ótica constitucional, artigo 26 da emenda constitucional, estabelece-se uma média das contribuições, tá, constantes do período básico de cálculo do segurado. Contribuições essas que são aferidas todas elas entrarão. 100% das contribuições vertidas pelo segurado, que estão ali constantes do seu PBC, elas participarão do cálculo da chamada média contributiva. Então eu tenho a média das contribuições e essa média ela é denominada pela legislação previdenciária de salário de benefício. Então primeiro eu calculo a média. A média agora sobre todas as contribuições. Antes da reforma, como é que funcionava? Eu fazia a média, não eram de todas as contribuições do PBC, do período básico de cálculo. Eu fazia a média das 80% maiores contribuições, desconsiderando as 20% menores. Então aqui é uma situação que nos traz a mudança, tá? A mudança de perspectiva do cálculo da média das contribuições, o que vai abarcar todos os demais benefícios previdenciários. Então, isso não é uma regra exclusiva da aposentadoria por incapacidade permanente. Essa busca pela média, o salário de benefício, ele foi alterado para todas as demais perspectivas de proteção do regime geral. Certo? Só que não para por aí a mudança, porque o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria vai se dar com base na média, ou seja, a média base, só que eu vou aplicar um percentual sobre essa média. E o percentual da aposentadoria previdenciária, ele se dá em 60%, vejam aí, 60% acrescido de 2% a cada ano, a cada tempo de contribuição, a cada ano completo de tempo de contribuição que supere 20 anos o homem, 15 anos a mulher. Então, um homem, por exemplo, com 20 anos de tempo de contribuição, ao tempo que ficou incapaz, ele vai ter uma renda mensal calculada na base de 60% da média, certo? 60% daquela média. Deixando bem claro que aqui a Constituição
permitiu a manutenção de uma proteção mínima com base no piso, tá? No piso do regime geral, que é o salário mínimo. Então, mesmo um segurado ter um cálculo de um benefício dessa natureza aquém do mínimo, ele vai ter a oportunidade de receber no piso, certo? Beleza? Então, só para a gente fazer um destacamento, agora no próximo slide, aqui é um esboço de como se calcula o salário de benefício, através da média, 100% das contribuições apuradas no período básico de cálculo, conforme diretrizes, novas perspectivas trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, e em cima dessa média eu aplico o percentual de 60 mais 2%, né, a cada ano de tempo de contribuição que supere 20 para o homem e 15 para a mulher. Essa é uma perspectiva de cálculo da aposentadoria por invalidez, que antes da reforma era de 100% da média. A média já era melhor para ser calculada antes da reforma, o percentual da aposentadoria por invalidez era melhor. Na nova perspectiva de incapacidade permanente, a situação do cálculo do benefício previdenciário foi de forma significativa, né, impactado. Bom, mas se a gente estiver falando da aposentadoria acidentária, então aqui o legislador ele retomou uma distinção de tratamento entre os benefícios previdenciários e os benefícios acidentários. E no ponto aqui, ele trouxe uma perspectiva de apuração da média, nos mesmos patamares da média hoje estabelecida para todos os benefícios previdenciários, ou seja, o salário de benefício, mais uma aplicação de um percentual sobre essa média de 100%. Então, um percentual fixo, um percentual que não vai, em tese, variar para os segurados conforme o seu tempo de contribuição. Ele vai ser um só na base da integralidade daquela média apurada. Então, essa é uma regra mais benevolente, que eu reproduzo ela aqui para vocês nesse slide, para que você tenha ela em mente, consiga perceber, né, como hoje se calcula um benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária. Certo? Beleza? Bom, é bom dizer que para muitos às vezes isso não estaria sendo aplicado, mas a grande maioria da doutrina hoje já entende que isso não foi afastado pelo sistema, né, de previdência, que é a oportunidade de concessão de uma majorante, né, da renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente, que é o acréscimo de 25% daquela média, ou seja, vai acrescer 25% sobre o valor do benefício quando detectada a invalidez sob um aspecto mais profundo, ou seja, aquela invalidez que vai exigir, né, um apoio, um suporte de outra pessoa, uma assistência permanente de terceiro para os atos da vida diária. Então, aquele segurado que precisa de alguém para fazer todo um acompanhamento em termos de locomoção, alimentação, higiene, atos do dia a dia, atos da vida diária, essa pessoa tem a oportunidade de ter o acréscimo de 25% na renda mensal ali estabelecida. Artigo 45 da Lei 8.213. Importante dizer o seguinte: esse acréscimo é um acréscimo que ele pode permitir o valor do benefício acima do teto previdenciário. Então, agora em 2020, nós temos um teto no patamar de R$ 6.101, R$ 6.101,06. Se uma pessoa tiver uma média muito robusta e ainda o direito de acréscimo da grande invalidez, da invalidez que eles chamam valetudinária, né, mais profunda, pode-se permitir, conforme dispõe a lei, a superação do teto. Um benefício pago acima do teto previdenciário está dentro de uma legalidade estabelecida nesse dispositivo. Reajustada a base, reajuste o acréscimo. Tá? O acréscimo então, ele é reajustado também junto com a base. E ele cessa com o óbito do segurado, não repercutindo para fins de pensão por morte, caracterizando aí um acréscimo de natureza personalíssima, tá? Não incluindo, né, em favor do dependente aquela proteção. Então é bom registrar isso, certo? Beleza, e agora a gente chega talvez ao
ao ponto, ao caminho, né, de encerramento aqui do nossa aposentadoria por incapacidade permanente, onde a gente, embora para muitos uma situação que é incompreensível ou difícil de ser absorvida, a gente tem que ter a noção que a incapacidade permanente ela é aferida em um momento. E nada impede que em momento futuro, né, uma reavaliação seja feita para verificar, digamos, a manutenção ou não daquela situação ali que ensejou a proteção. Então, quando a gente fala de incapacidade permanente, aposentadoria concedida nesse cenário, nós temos que ter a noção que existem prerrogativas do INSS de reavaliação, perspectivas de reanálise daquele caso para constatar a manutenção das condições ou não. Não havendo manutenção das condições, pode, o que eu aponto para você aqui, haver o registro de uma sigla que leva à interrupção da proteção, que é a chamada data de cessação do benefício. Então, embora a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela possa ser mantida até o fim da vida do segurado, muitos segurados falecem em gozo dessa proteção, não tem problema nenhum. Agora, pode ser que ela seja cessada, tá? Pode ser, e eu vou mostrar para vocês que por mais idade que a pessoa tem, o benefício ainda traz um caráter provisório, né? Uma precariedade que pode levar ele à sua cessação. Certo? Beleza? Vamos lá. Interessante recapitular aqui nesse slide o que traz o conceito legal do artigo 42 da Lei 8.213, porque ele diz bem claro que a aposentadoria vai ser paga enquanto permanecer essa condição. Então, a concessão do benefício está diretamente ligada à manutenção das condições que ensejaram a sua concessão, sem os quais pode a Previdência Social, pode o INSS dar encerramento, o desfecho àquela proteção, encerrando através do registro de uma data de cessação do benefício. Eu registro aqui para vocês o que o artigo 101 da Lei 8.213 ele traz, né, impondo ao segurado o ônus da reavaliação. Então o segurado ele não pode se negar. O segurado não pode, uma vez concedida a aposentadoria, entender que não mais pode ser avaliado. O segurado ele está sujeito a essas condições. A lei impõe a ele uma obrigação sob pena, né, de ter, né, sua suspensa, sua proteção, né, se não acatar as convocações da Previdência Social no benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Então aqui é só um registro, mas que vai trazer para nós algumas exceções. Quais são as exceções? Bom, existem exceções em que o segurado fica dispensado da reavaliação. Aquela reavaliação ali do artigo 101 é obrigatória? Sim, mas, como no direito sempre encontramos exceções, aqui também temos as exceções à obrigatoriedade da verificação, da avaliação das condições físicas e mentais do segurado. O que diz a lei? A lei diz o seguinte, olha, o aposentado por invalidez estará isento da perícia médica quando ele completar 55 anos de idade e já estiver há mais de 15 anos em gozo de benefício por incapacidade, seja auxílio temporário ou permanente, ele estando afastado há mais de 15 anos, ao completar 55, ele fica isento da verificação. Ele está dispensado de qualquer convocação que a Previdência poderia vir a fazer. Outra situação é aquele sujeito que, seja qual for o tempo de benefício por incapacidade que ele esteja gozando, ele atingir 60 anos de idade. Essas são as duas situações traçadas pela lei que denotam uma dispensa de uma obrigatoriedade pelo segurado da verificação, da manutenção das condições incapacitantes. Certo? Então marquem aí essas exceções à regra da obrigatoriedade de verificação. Bom, mas aqui a gente chega aos pontos onde são definidos na lei as situações de efetiva cessação. E a cessação, para a gente ter uma perspectiva real, ela pode se dar de duas maneiras. Existem duas maneiras
de se cessar uma aposentadoria por incapacidade permanente. A primeira delas está definida aqui, como eu aponto para vocês no slide, no artigo 46, que é o chamado retorno voluntário à atividade. Então, o segurado que retornar voluntariamente ao trabalho, seja qual for o cenário dele ali, até um cenário de maior de 60 anos. Então, o sujeito lá está com 62 anos, aposentado por invalidez, isento da perícia médica, mas ele arrumou um emprego, começou a trabalhar, criou uma empresa em nome dele, começou a produzir. É possível? É. Só que ele está batendo de frente com a prerrogativa de estar aposentado. Então, a Previdência, constatando essa situação, não há direito à manutenção do benefício, porque são inconciliáveis, salvo exceção que veremos à frente, o exercício de atividade laborativa com a manutenção de aposentadoria por incapacidade permanente. Tá claro? Beleza? Bom, trago aqui para vocês só um recorte jurisprudencial, só para a gente acrescentar aqui alguma informação em torno da perspectiva de retorno ao trabalho daquele aposentado por invalidez. É devido o recebimento de proventos de aposentadoria por incapacidade permanente é indevido, né, o recebimento de proventos de aposentadoria por incapacidade permanente a partir do momento em que o trabalhador retorna voluntariamente ao exercício de trabalho remunerado que lhe garanta subsistência. Então essa é uma perspectiva, um recorte aí jurisprudencial que traz o nosso norte. Só que nós temos que ter uma perspectiva, o que está registrado em destaque aqui no nosso slide é que qualquer cessação por retorno voluntário à atividade necessariamente tem que se fazer com a observância do devido processo administrativo, onde contraditório, ampla defesa sejam, né, efetivamente oportunizadas ao segurado para que ele busque ali a sua garantia de demonstrar por outros meios que não, em tese, violou os dispositivos legais. De toda forma, constatado o retorno, após processo administrativo, cessa a proteção desde o momento em que foi constatado o retorno. Muitas vezes, a Previdência indo até atrás do segurado para cobrar dele valores recebidos após o retorno. Então essa é uma situação, a primeira situação que leva à cessação do benefício. Uma segunda que está definida na lei, no artigo 47, é a situação de alta médica. Então aqui nós estamos falando de um segurado que estava em gozo de aposentadoria por invalidez. Esse segurado foi convocado pela perícia médica, pelo INSS, esteve lá na perícia médica, foi reavaliado e a perícia médica chegou a um novo panorama. Um novo panorama que pode ser de várias naturezas. Uma recuperação total, recuperação parcial, uma reabilitação profissional, seja qual for a situação ali identificada. Nasce perspectivas de alta médica, ou seja, de cessação do benefício com retorno ao mercado de trabalho. Então, pode cessar por alta médica? Pode. A alta médica é uma das situações que vai levar, na forma do artigo 47, a cessação da aposentadoria por invalidez. Certo? Bom, mas como é que a lei define? A lei define conforme algumas situações diferenciadas, segurados, regras distintas. Veremos quais são elas. Primeira coisa, se a perícia médica constatar a recuperação total do segurado dentro de 5 anos do afastamento, ou seja, ele não está há mais de 5 anos afastado. Essa é a primeira perspectiva. Eu captei uma recuperação plena daquele segurado. Pode voltar ao mercado de trabalho. Quais são as regras estabelecidas para a cessação do benefício? Primeira delas, o benefício cessará de imediato para o empregado que tem, conforme dispõe a legislação trabalhista, o direito de retornar ao posto que ocupava na empresa, no seu empregador. Então, o segurado, às vezes, 3 anos ali afastado, ele, por lei, ele tem direito de, quando da alta médica, retornar ao posto que ocupava na empresa,
fazendo a previdência uma devida cessação de imediato, no momento em que a alta é dada. Então aqui não tem o que nós vamos chamar logo aqui à frente da chamada mensalidade de recuperação. Aqui, de imediato, estabelece a cessação do benefício, devolvendo o empregado para o mercado de trabalho na empresa que ele tem aquele vínculo laboral trabalhista suspenso. Falando dos demais segurados, todos os demais segurados, quaisquer deles, existe uma regra transitória que foi criada na lei na forma de uma mensalidade de recuperação. Porque entende o legislador, definiu o legislador, que mesmo tendo alta médica, o segurado continuará recebendo benefício por tantos meses quantos forem os anos completos de gozo da proteção de afastamento do trabalho. Então, um exemplo simples. O segurado ficou 3 anos em gozo de aposentadoria por invalidez. Foi chamado pela perícia médica, foi reavaliado e ele, dentro dessa reavaliação, ele vai, digamos, ter alta médica. Ele tendo essa alta médica, a Previdência vai colocá-lo de volta ao mercado de trabalho, mas oportunizando a ele pagamento de 3 meses, ou seja, 3 anos de benefício, 3 meses de proteção, além da alta médica. Iniciando um cenário não muito comum, que é a viabilidade de retorno ao mercado de trabalho com proteção de aposentadoria por incapacidade permanente. Certo? Numa última perspectiva, seja qual for a qualidade de segurado aqui avaliada, se a capacidade constatada for parcial, se o segurado, na verdade, tiver redução da capacidade elaborativa, tá? Com muitas vezes reabilitação profissional e retorno ao mercado de trabalho, situações diferentes, ou incapacidade total, ou capacidade total após 5 anos, tá? O que vai acontecer com esses segurados? Aqui é uma outra linha de cessação. Estabelece a lei que esse segurado vai receber a proteção após a alta, sem prejuízo do retorno às atividades laborativas, por 6 meses, recebendo a integralidade do benefício. Após isso, mais 6 meses, recebendo metade, 50% daquele valor do benefício. E nos últimos 6 meses, ou seja, fechando um interregno total de 18 meses, tá? A proteção com 25% do seu valor, ou seja, redução de 75% desse valor, aqui não tendo prejuízos, tá? Pagamento abaixo do mínimo. Então aqui definiu que não tem um impedimento à proteção dessa natureza abaixo do salário mínimo, certo? Só que eu deixo bem claro aqui nesse slide, sem prejuízo de retorno ao trabalho. Então o segurado pode retornar sem qualquer problema ao mercado de trabalho, tá? E usufruir das benesses das remunerações, das atividades laborativas, mas tendo esse suporte de transição dado pela Previdência. Esse suporte, essa proteção transitória, a doutrina denominou, como eu já mencionei aqui, mensalidade de recuperação. Certo, pessoal? Essa é a perspectiva de cessação do benefício e com ela a gente encerra esse ponto da matéria. Trabalhamos aqui todas as regras inerentes à aposentadoria por incapacidade permanente. Deixo aqui o registro do nosso guia previdenciário, onde a gente busca fomentar a disciplina, garantir melhores condições de desenvolvimento, debate, e ampla discussão em torno dos temas. Certo? Deixo aqui um grande abraço, então. Valeu!